que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O versículo é curto e você conhece, totalmente é conhecido seu. Diz, porque andamos, diga, por fé e não por vista. Nós não andamos, entenda bem, pelo que vemos, ou sentimos, ou pensamos. Eu repito para vocês toda semana, isso louvo a Deus. Não acho que é repetitivo, não, porque às vezes eu ficava chateado quando eu falava assim, mas eu já falei isso. Aí o Paulo me ensinou, o Paulo na Bíblia, né? O Espírito Santo então por Paulo, não está nem aqui preparado para isso, que é Filipenses 3:1. Coloca para mim Filipenses 3:1. Por gentileza, cadê o rapaz? Botando. Resta, irmãos meus, que vos regozijei do Senhor. Não vos aborreço de escrevermos o quê? As mesmas coisas. E é para seu ano e para vós. É da depressão, do pânico. Ataque de pânico, ataque de medo. Você não tem que confessar, entenda bem, o que você sente ou o que você pensa, mas o que Deus diz. A fé vem por ouvir, e ouvir pela... Olha lá, Romanos 10:17. Hebreus 11:1 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Então a fé é uma certeza que vem quando você ouve a palavra. Você tem que ouvir a palavra que fala sobre pânico, o medo vai lhe dar certeza. Quando você sentir o medo, você não vai confessar o que está sentindo, o que eu estou sentindo está amaldiçoado. Deus não me deu espírito de medo. 2 Timóteo 1:7. Você vai falar isso. O verdadeiro amor lança fora todo temor. Pronto. Quer dizer, você tem que fazer isso. Temos que aprender. Nós temos que agir dessa maneira e vamos ver aqui o profeta Eliseu, no segundo livro de Reis, no capítulo 6, desculpe. Eu só vou ler o 14 em diante, que eu já li, já citei bastante a mensagem, então vou dar um resumo para você. O rei da Síria, ele estava furioso, porque todo o plano de guerra dele era descoberto pelo rei de Israel. Pessoal, nós vamos colocar o acampamento em tal lugar. E aí o rei de Israel vai passar e nós vamos pegá-lo. Ele não passava. Mas no tal lugar ele sempre passa também. Não passava. Isso foi algumas vezes. Ele ficou chateado, invocado com aquilo, reuniu seus generais, seus principais. Qual de vocês aí estão traindo? Quem é o traidor do nosso meio que faz saber os nossos planos para o rei de Israel? Aí um servo dele o lembrou. Não, senhor. Majestade, meu senhor, há o profeta Eliseu lá em Israel, que tudo que tu planejas escondidas, ele revela, entenda bem, por divina revelação. Porque foi o Eliseu que participou da cura de quem? Naamã, lembra? Que era general do exército do rei da Síria. Isso é no capítulo anterior. Então aqui ele está esquecendo, aí ele falou, onde está esse homem? Versículo 13. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. Não, devia convidá-lo, mas rei, ditador, né? E fizeram saber, dizendo, está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? A reação dele é a nossa. O que eu vou fazer com essa doença, com essa enfermidade? Não, andamos por fé e não por vista. Ele disse claramente que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. O que a Bíblia diz? Eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Em Hebreus, em capítulo 13, versículo 5, que eu li, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Mateus 28:20. Então você tem que lembrar dessa palavra. O Eliseu lembrou, diz assim, mas eu tenho aqui uma grande revelação. E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O Eliseu estava vendo alguma coisa, será que o rapaz falou, esse profeta está maluco, não tem ninguém aqui? Não, ele andava por fé. Aí eu vou ler logo a seguir para explicar o que estou dando de explicação. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, ele abriu os olhos do moço, não abriu os olhos de Eliseu. E viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quem eram? Os anjos de Deus. Mas ele deu essa visão para ele, pô, rapaz, mas o nosso aqui não é questionamento, a nossa indagação para todo mundo abrir os olhos sobre isso. Será que o Eliseu já tinha visto esse exército? Será que ele já tinha, por isso que ele não se assustou? Não, ele andava por fé. Não, eu não tenho que ver para crer, eu tenho que crer para ver.
Eu não tenho que ver para crer, eu tenho que crer para ver. E ele acreditava que Deus estava com ele. Se o inimigo mandou um exército, Deus tem um exército maior. E Deus abriu os olhos do moço. Aqui no capítulo 32 de 2 Reis, nós temos aquela história do rei Ezequias. Mas eu vou falar mais um pouco. Capítulo 32, versículo 7. O rei da Síria, não é a Síria, a Síria, o império que a história secular mundial fala desse império durante bom tempo, dominou boa parte do mundo conhecido daquela região. Aí a Bíblia nos conta aqui que esse exército veio. O Ezequias reuniu o seu povo e disse assim, versículo 7, esforçai-vos e não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Pronto, ele andava por fé. Ele sabia que Deus estava com ele. Não tinha que temer o inimigo, somos nós. Não temos que temer, mas é um câncer, mas ele está amaldiçoado. Eu não vou temer esse câncer, eu não vou me espantar por causa desse câncer, ele está amaldiçoado. Eu não vou perder a minha paz por causa desse demônio que está prendendo meu filho. Meu filho é herança do Senhor, esse vício, essa prática pecaminosa está amaldiçoada em nome de Jesus. Faça com fé. Aí, matando que eu não dei nos outros cultos, capítulo 32, versículo 20. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Porque depois que o Ezequias falou, o Senaqueribe mandou o servo dele, e ele começou a falar, afrontando nos muros de Jerusalém, lá de fora. Ô pessoal, Ezequias está enganando vocês, dizendo que Deus deles, cadê o Deus da cidade tal? Deus, ninguém conseguiu libertar o povo da mão do rei da Síria. Se entregue, vamos levar vocês para outra terra e vamos tomar conta de Jerusalém. E ele falava na linguagem do povo. No dia ele falou assim, puxa, por que ele não fala do outro, rapaz? Não fala mas falou para amedrontar o povo, para intimidar o povo. Depois disso aí eles oraram, clamaram aos céus. 21. E o Senhor enviou o quê? Um anjo. Aqui tem a revelação. Mas não está dizendo que eles foram lá e viram, eles entenderam que Deus enviou um anjo, que destruiu todos os varões valentes, que o livro de Reis fala que é 185 mil, e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria, e esse tornou com vergonha de um rosto a sua terra, ficou envergonhado, que perdeu o exército. De manhã, no alvorada, cadê? Ninguém acordava. Tocava-se lá a corneta e não aparecia ninguém. Que pessoa é esse? Será que alguém colocou alguma coisa para eles dormirem? Eles estão todos... Não, nós estávamos todos mortos. Um anjo só fez isso, mas eles não estavam vendo, foi Deus que mandou e eles tiveram essa revelação. Aí diz assim, e os filhos, olha que coisa triste, né? Que fala aqui a Bíblia assim, e os que descenderam dele o mataram ali a espada. Os filhos ficaram tão revoltados, tão envergonhados, que mataram o próprio pai. Tudo porque o homem de Deus clamou e Deus enviou um anjo. No livro de Gênesis, no capítulo 32, outra visão que aí Deus deu a visão para ele. Nós não temos, se Deus é a visão, tudo bem. Lembra do Daniel que eu falei? O que ele falou? Um anjo, Deus enviou o seu anjo. Envia, mas isso é só no Antigo Testamento, não, no Novo. A Bíblia diz que Pedro está na prisão e Deus enviou o seu anjo. Jesus estava orando no Getsemane e apareceu um anjo, então tem. Não estou dizendo que eu não creia em visão de anjos, que pode ter. O que eu não creio é no falativo, desculpa se eu ofender alguém, que tem gente que está muito no céu já, ou é privilegiado. Todo dia vê anjo. Agora, eu acabei de ver um anjo passar ali. Eu vi que tinha 2 anjos sentados aqui perto de você agora. Quer dizer, chega a ser até brincadeira, quer dizer, que toda hora a pessoa vê anjo, toda hora vê anjo. É verdade. Tem uma história de um pessoal fora do país, né, no Brasil não, que um rapaz foi entrar no carro, ele disse, não senta aí que esse lugar é do anjo. Mas anjo tem lugar? Anjo é ser espiritual. Ainda fez uma brincadeira para sentar no colo do anjo. Quer dizer, chega a ser até ridículo isso. A loucura se não fosse trágico, né? Triste a pessoa crer dessa maneira. Mas Deus pode dar uma visão aberta. Mas tudo é possível que crê. Bem-aventurado o que crê, não é o que vê. Não estou dizendo que a pessoa que vê, então, ela tem mais fé do que os outros. Talvez não. Deus está dando a visão para ele porque ele não está conseguindo crer. Como aqui o Jacó. Ele recebeu a ordem para voltar para a terra de seus pais. Mas o seu irmão queria matá-lo. E ele então ficou apreensivo. Como é que eu vou voltar? Vou encontrar o Esaú. Esaú quer me matar, ele tem um ódio de mim. E foi também Jacó seu caminho. E encontraram quem? Os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, Jacó viu os anjos.
Este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim. Então, não é que a pessoa que vê anjo tem mais fé, talvez tenha menos. Deus vai permitir uma visão aberta. Não procure ver anjo, procure crer na palavra. Qual é a nossa mensagem? Que estamos aqui, andamos por fé. Não temos que ficar vendo anjo. Podemos ver, você até pode ver, eu não duvido que você possa ver, eu já tenha visto, não estou dizendo isso. Agora, tem anjo que você nem sabe que é anjo. A Bíblia diz que pessoas foram hospedar um anjo sem saber que era um anjo. Quando os anjos entraram na casa de Ló, eles entraram com asinha lá, foram lá assim? Eles foram como? Como homens. Tanto que eles comeram naquela casa. Eles comeram e tudo. Não tem nada a ver. Só para você entender isso aqui. Agora, Daniel teve a visão do anjo, que chegava a ser até uma cor de âmbar, uma cor especial. Aí o Isaías viu até a rodinha, viu eles de asas e tudo. É uma visão. O que eu quero passar para a igreja, não procure ver anjo. Não fique caçando anjo. Você pode até ter anjo. Creia na palavra. Andamos por fé e não por vista. Quando surgir a adversidade, não esqueça que Deus está contigo. Aí, voltando à primeira mensagem, a importância da oração, porque você ora, você está perto de Deus, você está andando com Deus. Quando vem o mal, você não se assusta. Você levanta a cabeça, Deus está comigo. Rapaz, mas é o seu filho, Deus está agindo, o diabo não vai destruir meu filho. Mas é uma doença tal, essa doença não vai prosperar. Você está andando com Deus, não se assusta. Essa é a mensagem, amém?